Pegando, tá? Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo o vídeo, mas então, tentando, né, ajudar aí vocês, né, nesse momento de ensino à distância, né, que a gente está vivendo, nesse momento, né, de isolamento, né, para não deixar que vocês fiquem mais perdidos, né, do que já estamos. Eu achei, né, por bem, né, fazer esse teste, né, gravar uns videozinhos, tá, enviar para vocês explicando um pouco da matéria, tá, para ver se ajuda, né, porque eu sei que às vezes só ler, né, o resumo que eu mando, ou então ver o vídeo que eu indiquei lá, né, como não sou eu, enfim, o professor pode ter uma língua diferente, né, um modo de dizer, melhor falando, né, diferente, então fica um pouco complicado para vocês. Então decidi fazer esses videozinhos curtos, tá? Mas para tentar ajudar vocês a compreender a matéria, né? O que a gente está tentando falar, para quando a gente retorne às aulas vocês não tenham perdido muito, tá bom? Então vamos fazer essa experiência, tá? Espero que seja útil. Sempre que tiver uma matéria nova eu vou gravar um videozinho. A ideia é fazer vídeos rápidos, tá? Para não pesar demais, né, no computador, no celular de vocês. Então vamos tentar explicar, tá bom? E aí eu peço o retorno de vocês, tá? Depois postem lá na plataforma o que vocês acharam do vídeo, se fica melhor de alguma forma, se ficou legal, se melhorou, tá bom? Preciso do retorno de vocês para saber o que a gente pode melhorar, tá? Vamos fazer essa experiência nessas primeiras semanas para ver como é que vai ficar, tá? Então vou fazer sempre essa apresentação inicial, essa introdução, depois a gente vai ali pro computador para poder explicar um pouquinho, tá? E nesse início, nessa matéria, início, né, da matéria do que seria o nosso segundo bimestre, né? Nesse ano não vamos nos preocupar muito com o bimestre, primeiro, segundo bimestre, esse ano é atípico, mas só para a gente não se perder, vamos iniciar o que seria o nosso segundo bimestre, né? O que estava planejado para ser o segundo bimestre, que é, vamos ver a partir de hoje, nesse bimestre, entre aspas, né, inteiro, grandes mudanças e transformações pelo qual a Europa está passando, né, desde o século XV até o século XVII, mais ou menos, tá? Esses 200, 300 anos aí são de transformações profundas na Europa, tá? Que vão afetar não só a Europa, né, sendo muito eurocêntrico, mas dentro do nosso currículo não tem muito jeito. Vamos ver como essas mudanças afetam o mundo inteiro, tá? Inclusive nós aqui no Brasil, né? Nessa época ainda não existia Brasil, como a gente conhece hoje, né? Existia o território, né? Onde hoje fica o Brasil, mas um território que está em transformação e mudança com a chegada dos portugueses, por exemplo. A gente vai ver mais para frente, tá? Mas agora vamos ver uma mudança, né? Esse nosso primeiro tema é uma mudança filosófica, uma mudança na forma de entender o lugar do ser humano e do divino, né, do Deus, em nossas vidas, em nossa sociedade, tá? O ser humano, né, a partir do século XV, vai ser colocado como protagonista do seu próprio rumo, né, da sua própria vida, né? Deus, a religiosidade, vai ser afastado um pouco, tá? Não que a humanidade deixe de acreditar em Deus, acreditar no divino, mas vai colocar o homem no centro das atenções, tá? Nesse movimento que a gente chama de renascimento, tá? Renascimento cultural e científico, tá bom? Então vamos ali para o computador, que eu preparei uns slides, depois eu vou falar um pouquinho também em cima do resumo que eu mandei para vocês, tá? Então vamos lá para o computador. Bom, gente, deixa eu posicionar aqui, maneira que eu testei, aí tá ok. Se o celular cair, vocês me desculpem, tá? Não riam, tá? Mas é assim mesmo, tô meio precário aqui, mas vai ficar legal. Então aqui, Renascimento Cultural e Científico, que esse é o nosso tema. Eu coloquei aqui como introdução essa imagem, né? Porque o Renascimento Cultural ele vai ficar muito mais fácil de entender a partir de algumas imagens que a gente vai ver, tá? A principal expressão do Renascimento se dá nas artes,
na literatura, na escultura, na pintura, na arquitetura, tá? E aqui tem uma imagem que acho que todo mundo conhece, né, que é a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que é uma obra clássica desse período do Renascimento. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. Bom, então algumas características gerais desse momento, tá? Um movimento de grande renovação, como eu disse, intelectual, artística e científica, tá? E por que o nome Renascimento, né? Como vocês percebem, renascer, você vai reviver alguma coisa que existiu, morreu ou desapareceu por algum motivo e agora você quer reviver, você quer renascer, daí o nome Renascimento, né? E o que se quer renascer? É a valorização do homem, tá? De acordo com esse movimento, lá no século XV, XVI, XVII, já houve um período da história onde o ser humano foi extremamente valorizado, que foi a Antiguidade Clássica, como a gente viu no nosso equivalente ao primeiro bimestre. Lá na Grécia Antiga, Roma Antiga, que é o que a gente chama de período clássico, o homem era muito valorizado, né? Existia uma visão muito antropocêntrica, como vocês estão lendo aí, tá? Antropo significa homem, cêntrica no centro, então o homem no centro. Então lá na antiguidade havia uma grande valorização do homem. O homem era colocado no centro, não só o homem no sentido do seu corpo físico, mas no sentido do seu intelecto, da sua visão de mundo, na utilização da razão, da ciência para a explicação dos fenômenos naturais e das relações sociais. Então isso, de acordo com esses pensadores, existiu na antiguidade, morreu durante a Idade Média, que a gente viu, né, foi o nosso último tema, onde se valorizou muito a visão de Deus, da religião, né? Tudo girava em torno de Deus e da igreja, o homem, né, e os seus feitos foram colocados de lado, né? Aí se a gente dá o nome de teocentrismo, tel é Deus, centrismo no centro. Então, durante a Idade Média, vigorou uma visão de mundo mais teocêntrica, com Deus no centro, tá? Então, os renascentistas querem resgatar, retomar, renascer essa visão do homem no centro, da cultura antiga, clássica, grega e romana, tá? No geral, a gente também pode chamar isso de humanismo, né? Uma visão humanista que valoriza a razão humana. Então, por exemplo, se choveu, tá? Os renascentistas vão dizer que não choveu porque Deus quis, tá? Tem um motivo para ter chovido, tem uma explicação racional, humana, né? Humana no sentido, uma explicação que os seres humanos podem dar e não buscar em Deus essa explicação, tá? Então chove porque tem o ciclo da água, que vocês sabem, né? A água evapora, se condensa, forma nuvem, precipita e cai. Então você deu uma explicação racional, tá? É isso que a gente chama de humanismo. E no campo das artes, como eu falei, é isso que fica mais visível, a valorização desse homem, né? Desse ser humano. Então vamos ver agora alguns artistas do Renascimento e o que tem de renascentista nas suas obras, tá? O primeiro, mais famoso, rapidinho, é o Leonardo da Vinci, né? A Mona Lisa, tem ali à esquerda o Homem Vitruviano, que é um estudo que o Leonardo da Vinci faz sobre o corpo humano, tá? Essas duas imagens, o que tem de renascentista, por exemplo? Elas valorizam o homem, tá? O ser humano, né? A Mona Lisa é mulher, mas é um ser humano, né? As suas formas físicas, né? Parece que não, mas esse decote da Mona Lisa é muito ousado para a época. Isso era impensável antes disso. Então, quando o Leonardo da Vinci coloca o homem no centro das suas obras, isso é o Renascimento, tá? A valorização do físico do ser humano, do homem e da mulher, tá? Outro importante artista foi Michelangelo, que foi um pintor e escultor. Aqui tem várias das suas obras, né? Aquela primeira ali em cima, né, é a criação de Adão, e embaixo a criação de Eva. Ambas estão no alto da Capela Sistina, no Vaticano, que expressam muito bem isso, né? Inclusive Deus, tanto na criação de Adão quanto na criação de Eva, é representado de forma humana. Tá? Isso é novo na história da humanidade, né? Antes não se representava Deus com a forma humana. Os renascentistas começam a fazer isso, a representar Deus como se fosse um ser humano,
tá? E muitas das esculturas, das pinturas dos seres humanos nus. Isso era algo comum lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, as esculturas, que de forma alguma existiu na Idade Média, né? Não se podia pintar nada nu durante a Idade Média. Os renascentistas resgatam essa escultura do homem valorizando o seu corpo nu, como você tem aí Davi, né? Nu, que é um exemplo de beleza para a Antiguidade e depois para o Renascimento, tá? Passar rapidinho, tem Rafael aqui, que é a escola de Atenas, né? Atenas, uma das polis gregas que a gente até estudou, tá? Valorizando ali, nessa imagem você tem filósofos, você tem pensadores, escritores, cientistas, tem Aristóteles, Platão, enfim, valorizando também a filosofia antiga grega e tudo mais. E Donatello também, que foi outro importante escultor, né? E aí vocês percebem, né, que 4 dos grandes artistas do Renascimento, Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello, são as tartarugas ninja. Olha só que legal, vocês nunca mais vão esquecer, né? O criador das tartarugas ninja fez uma homenagem aos artistas do Renascimento, colocando lá com o nome deles. Mas não só nas artes plásticas, né? O Renascimento também deixou sua marca na ciência, né? Aqui você tem Copérnico, Nicolau Copérnico, cientista que desenvolveu a teoria heliocêntrica. Hélio é Sol, o Sol no centro, né? Porque se acreditava que até então o centro do universo era a Terra. A isso a gente dá o nome de geocentrismo. Copérnico disse que não, peraí, a Terra ela está girando ao redor do Sol e não parada, né? Daí ele desenvolve a teoria heliocêntrica. O Galileu Galilei, o outro cientista, vai, né, na direção também do Copérnico e também diz, olha, a Terra se movia, né, ao contrário do que propunha a Igreja, né? A Igreja propunha que a Terra ficava parada. Isso gera uma grande confusão. Os dois, junto com Giordano Bruno, que era um outro cientista, são inclusive condenados pelo Tribunal da Inquisição por discordarem da visão da Igreja. Então, a ciência se desenvolve